Sofrer um acidente no trabalho, por mais leve que ele seja, é traumatizante. Quando o acidente é grave, ao ponto de causar a perda de um dos seus dedos, a situação é ainda mais impactante. Não é só a dor física, tem também a dor psicológica. As noites sem dormir, a sensação do membro fantasma. Tem gente que chega até a sentir que o dedo está ali, mesmo depois da amputação. Além de todo esse constrangimento, tem a marca que você vai levar para o resto da vida. Apesar de ser algo muito grave, os casos de acidentes com perda de dedo no trabalho são muito comuns, principalmente no chão de fábrica, onde os trabalhadores estão mais expostos a acidentes. O pior de tudo é que a maioria desses acidentes são causados pelo simples fato de estar trabalhando, tentando ganhar a vida e garantir o sustento da sua família. Aqui neste vídeo eu vou te mostrar os direitos de quem sofre um acidente com perda de dedo no trabalho e o que você deve fazer para que esses direitos sejam respeitados. Meu nome é Ivan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que seu patrão não quer que você saiba. Quando a gente pensa nos direitos de quem sofre um acidente trabalhando, a primeira coisa que vem na cabeça é uma indenização. Mas são poucas as pessoas que sabem que podem ter direito a 5 tipos diferentes de indenização. Além dessas indenizações, você pode ter outros 4 direitos trabalhistas e previdenciários. Quando você sofre um acidente com perda de dedo no trabalho, você pode ter direito a 11 direitos. Se afastar pelo INSS, receber o FGTS durante o tempo em que ficar afastado, estabilidade no emprego, sair do emprego sem prejuízos, indenização por danos morais, reembolso pelos gastos com o tratamento, indenização pelos danos estéticos, pensão em caso de incapacidade permanente, indenização por danos existenciais, auxílio acidente e aposentadoria por invalidez. Dependendo da gravidade do acidente e de como ele aconteceu, você pode ter todos ou só alguns desses direitos. Bora entender melhor cada um deles? O primeiro que você pode ter é o de se afastar pelo INSS, mas isso só vai acontecer se você tiver mais de 15 dias de atestado. Esses dias podem ser consecutivos ou então alternados, mas dentro de um período de 60 dias. Por exemplo, se você precisar de 2 meses de repouso, a empresa vai pagar os primeiros 15 dias e o restante fica na conta do INSS. Não existe um prazo limite para você ficar afastado. Inclusive, é possível até mesmo converter esse benefício em uma aposentadoria por invalidez se for necessário. Mas vou falar disso daqui a pouco. Durante esse afastamento, você vai receber o auxílio doença acidentário, que é o benefício com espécie 91. Vou colocar aqui na descrição um vídeo em que eu falo sobre essa questão do afastamento por acidente de trabalho para quem quiser se aprofundar nisso. O segundo direito que você terá em caso de acidente de trabalho é continuar recebendo o FGTS enquanto estiver afastado pelo INSS. Esse tempo de afastamento será contado para fins de aposentadoria e a empresa deve continuar recolhendo o FGTS normalmente como se você ainda estivesse trabalhando. Isso só acontece quando você recebe o benefício 91. Esse tipo de benefício só é concedido para quem se afasta por motivos de doenças ou acidentes ligados ao trabalho. Acidentes e doenças comuns afastam-se com o benefício 31, que é o auxílio doença comum. Nesses casos de problemas não ligados ao trabalho, o empregado não recebe o FGTS durante o afastamento. O terceiro direito que você pode ter é o de estabilidade ao retornar desse afastamento. Sempre que você se afasta do trabalho e recebe o benefício 91, ao retornar você terá pelo menos 12 meses de estabilidade no emprego. A empresa não poderá te mandar embora sem justa causa. Esse direito é muito importante, porque ao sofrer um acidente você vai precisar de um bom tempo para a recuperação e para se familiarizar com o trabalho. Ter a estabilidade te dá segurança, sabendo que não será demitido e não vai precisar ir atrás de emprego nesse momento de fragilidade. O quarto direito é para quem volta para o trabalho e continua sentindo insegurança. Provavelmente você se acidentou porque não existiam condições seguras de trabalho. Se a empresa não corrigir essa situação, se você continuar nessa insegurança, se arriscando, você pode exigir a sua rescisão indireta. Essa rescisão indireta é basicamente você aplicar uma justa causa na empresa. Você sai de lá recebendo todos os seus direitos rescisórios. Além da indenização, você pode ser indenizado pelo tempo de estabilidade. No lugar de ficar os 12 meses lá trabalhando, você recebe o valor sem trabalhar. Claro, você não é obrigado a sair de lá. No entanto, se a empresa não proporciona condições de trabalho seguras, é bem interessante pensar na rescisão indireta. O quinto e mais famoso direito de quem sofre acidente de trabalho é a indenização por danos morais. Essa indenização tem o objetivo de compensar o seu sofrimento
e punir a empresa para que ela garanta condições seguras de trabalho. Mas calma, essa indenização não é paga para todos que se acidentam no trabalho. Para ter direito à indenização por danos morais, você precisa provar que sofreu um acidente trabalhando, o acidente causou a perda do seu dedo ou parte dele e que a empresa teve culpa. Se não provar que preenche esses 3 requisitos, você não vai receber a indenização por danos morais. Outra coisa importante de saber é que o valor dessa indenização varia bastante e pode chegar até 50 vezes o valor do seu salário. Para receber essa indenização, você vai precisar mover um processo contra a empresa culpada pelo seu acidente. Vou deixar aqui na tela um vídeo em que eu explico como funciona esse tipo de processo. O 6º direito que você pode ter é ser reembolsado pelos gastos que teve com o seu tratamento. Dificilmente um acidente não vai gerar custos com medicamentos, consultas e exames. Em acidentes mais graves, pode ser necessário até mesmo gastar com prótese para garantir qualidade de vida. Se o acidente aconteceu por culpa da empresa, é obrigação dela arcar com todos esses custos. Para conseguir esse direito, é importante guardar todos os comprovantes das despesas que tiver por causa do acidente. Precisou comprar um remédio, fazer uma consulta? Guarde as notas fiscais e peça recibo dos serviços. Sem a comprovação de que você teve aqueles gastos, não conseguirá ser reembolsado. O 7º direito que você pode ter é uma indenização pelos danos estéticos que você sofreu. Esse direito não é tão conhecido, mas é devido sempre que você sofre um acidente por culpa da empresa e que causa uma mudança no seu corpo. Assim como a indenização por danos morais, a indenização por danos estéticos pode chegar até 50 vezes o valor do seu salário. Quanto mais grave o dano estético, maior será a indenização. É importante lembrar que aqui não basta sofrer o acidente com o dano estético. A empresa precisa ser considerada culpada pelo acidente. Outro direito de quem sofre um acidente que causa a perda do dedo é a chamada indenização por lucros cessantes. Essa indenização é paga em forma de uma pensão mensal vitalícia para o resto da sua vida. Para confirmar que houve uma perda de capacidade permanente, você vai passar por uma perícia médica na Justiça do Trabalho, ao entrar com um processo contra a empresa. Além de ter direito a essa pensão, você também pode receber um outro benefício do INSS. Caso a incapacidade seja total, o benefício será a aposentadoria por invalidez e se a incapacidade for parcial, será o auxílio acidente. De todos os direitos de quem sofre acidente de trabalho, essa indenização é a que costuma ter os maiores valores. Ela será calculada de acordo com o percentual de perda de capacidade. Então, se você teve uma perda de 100%, a empresa deve arcar com uma pensão de 100% do seu salário, até o fim da sua vida. Agora imagine que a perda foi de 20%. O pagamento será de 20% do salário e assim por diante. Já vi vários casos em que o trabalhador ganhou mais de 1 milhão de indenização por lucros cessantes. Por isso, é bem importante avaliar se houve perda de capacidade no seu caso. Vou deixar aqui na tela um vídeo aqui do canal em que mostro como calcular esse tipo de indenização. O 9º direito de quem sofre um acidente com perda de dedo é a indenização por danos existenciais. De todos os direitos, essa indenização é a menos conhecida. Inclusive, já vi vários casos em que o trabalhador teria direito, mas o advogado não pediu essa indenização. Ela está prevista no artigo 223b da CLT e será paga sempre que você sofrer um acidente por culpa da empresa que causa um dano existencial. Esse dano existencial acontece sempre que o acidente causa um dano permanente ao seu projeto de vida. Imagina alguém que sofre um acidente grave, que causa uma deficiência permanente, a necessidade de utilizar cadeiras de rodas, muletas. Tudo isso gera diversos impactos que vão além do sofrimento causado por um acidente mais leve. Se por causa do acidente você deixar de fazer algo que fazia rotineiramente, ou que por causa do acidente você vai precisar fazer algo, precisar da ajuda de outras pessoas, isso tudo sinaliza a existência do dano existencial. O melhor exemplo é alguém que toca um instrumento musical, como violão ou piano, ter seus dedos amputados após um acidente. Isso causa um dano à existência dessa pessoa. Como eu já tinha mencionado, quando o acidente causa uma perda funcional permanente, você pode receber um benefício para o resto da sua vida. Inclusive, esse benefício pode ser pago enquanto você continua trabalhando de carteira assinada e também ser acumulado com os lucros cessantes que falei. Esse benefício é chamado de pecúlio ou auxílio acidente e ele é o 10º direito da nossa lista. Para ter esse direito, você deverá solicitar o benefício por incapacidade no INSS. Já te adianto que em 90% dos casos, o INSS não concede esse benefício automaticamente e você vai precisar de um advogado previdenciarista para conseguir. Se o acidente te deixar 100% incapacitado de trabalhar para sempre,
poderá se aposentar por invalidez. Já te adianto que dificilmente o INSS concede esse benefício sem antes você passar um bom tempo recebendo o auxílio-doença. Pelo menos eu nunca vi isso acontecer. Então você vai precisar primeiro passar algum tempo afastado, até que seja constatada a impossibilidade de melhora ou readaptação. O caminho para solicitar a aposentadoria por invalidez é o mesmo caminho para pedir o afastamento pelo INSS. Agora que você já conhece os seus direitos, é importante entender como reivindicá-los. A primeira coisa a ser feita é procurar um advogado especialista em acidente de trabalho e conversar sobre o seu caso. Para cobrar seus direitos, você precisará colocar a empresa na justiça, e seu advogado poderá te ajudar com isso. Ele poderá analisar o que você pode cobrar e indicar quais serão os documentos necessários para entrar com uma ação. Em regra, você precisa de provas que mostrem que você sofreu um acidente trabalhando, sofreu um acidente por culpa da empresa, teve sequelas por causa do acidente. Em todos os processos envolvendo acidente com perda de dedo no trabalho, os documentos mais importantes são carteira de trabalho, a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, documentos médicos, tais como atestados, exames e receitas, documentos do INSS, decisões e laudos, documentos que comprovem a culpa da empresa. Você já pode inclusive antecipar essa documentação antes de conversar com o seu advogado. Isso vai facilitar a análise dele e te ganhar um bom tempo. Com essa documentação, o seu advogado poderá abrir um processo contra a empresa exigindo todos os seus direitos. Inclusive, você não precisa sair da empresa para ir atrás dos seus direitos. Vejo muitas pessoas que acabam esperando anos e anos para ir atrás de resolver sua situação, sem saber que existe um prazo para cobrar seus direitos. Para a justiça, você só tem 5 anos para ir atrás dos seus direitos. Ultrapassado esse prazo, não importa a gravidade do acidente, você não poderá fazer nada. Quando você é demitido, a situação é pior. O prazo é de 2 anos. Por isso, se você sofreu um acidente de trabalho e foi demitido, saiba que o relógio está contando e que você só tem 2 anos para exigir seus direitos. Agora que você já conhece seus principais direitos e como reivindicá-los, recomendo que a seguir confira esse vídeo aqui, em que eu mostro como calcular o valor das indenizações por perda de dedo. Mas antes, se gostou do conteúdo, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.